A Revolução Iraniana. Na década de 1970, o Irã era governado pelo Shah, o próprio rei, Reza Pahlavi, o qual devolvia um governo concentrando os poderes em um pequeno círculo de amigos e aliados. Desde a década de 1940, o líder do país se mantinha no governo do Estado, sem se preocupar muito com as diferenças entre os pobres e os ricos. As relações entre a população iraniana e o Shah vinham-se sendo estremecidas desde as concessões que este fez aos americanos após a Segunda Guerra Mundial, e tinha chegado a um ponto crítico no final da década de 60, quando os americanos e britânicos passaram a receber benefícios judiciários, enfurecendo a população iraniana e sua liderança religiosa. O personagem com voz mais expressiva na oposição ao governante do Irã era o Ayatollah Ruhollah Khomeini. O líder religioso e da oposição vivia exilado em Paris e de lá mesmo comandou as forças de oposição ao governo do Shah, defendendo reformas sociais e econômicas no Irã, além de recuperar os valores religiosos e tradicionais do islamismo. Em 1978, a população iraniana, extremamente insatisfeita, toma as ruas e derruba o regime do Shah, mas somente em 1979 que o líder da oposição consegue retornar ao Irã, o que intensificou um quadro de instabilidade social e protestos. Nas vésperas do retorno de Khomeini ao Irã, a população do país deu início a um levante de oposição ao tipo de governo desenvolvido pelo Shah Pahlavi. A chegada de Khomeini fez aguçar os protestos por vários lugares e estouraram os confrontos entre os opositores e os partidários do regime vigente. O clima de enfrentamento no país se intensificou e atingiu níveis cruéis para o Irã. Além dos protestos violentos, greves foram desflagradas em protesto e atingiram em cheio o seio da economia iraniana. Opositores de esquerda, liberais e xiitas, todos se uniram contra o governante e deram início a um processo revolucionário. Finalmente, em 1979, o Shah Pahlavi foi deposto do poder no dia 1º de abril e o Irã foi declarado uma república islâmica. Reza Pahlavi fugiu do país e o Ayatollah Khomeini assumiu o governo de chefe religioso e governante do país, declarando o Irã um Estado Islâmico, regido totalmente pela Sharia, lei corânica, e com Khomeini como seu líder supremo, configurando uma das únicas revoluções conservadoras bem-sucedidas do mundo. A Revolução Islâmica alterou profundamente a estrutura social do país, estabelecendo novas doutrinas que passavam em primeiro lugar pela questão religiosa. O processo revolucionário, que inicialmente era guiado por anseios democráticos e de melhorias das condições de vida dos iranianos, resultou no governo de um chefe religioso que transformou o país em um estado teocrático. A postura do governo assumida pelo novo chefe do país foi extremamente radical. Novas leis baseadas no islamismo entraram em vigor e uma ação de militantes islâmicos tomou americanos como reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teherã, no episódio que fica conhecido como Crise dos Reféns no Irã. O Irã decretava o fim das afinidades com os Estados Unidos e o rompimento das relações. Em 1980, com a revolução já bem consolidada, o ditador iraquiano Saddam Hussein, instigado pelos Estados Unidos, invade o território iraniano, dando início à Guerra Irã-Iraque, um dos conflitos mais sangrentos do século XX, que deixou um saldo de cerca de 1 milhão de mortos e durou até 1988, sem um claro vitorioso. Desse modo, as relações voltaram a uma situação extrema. Até hoje, o diálogo do Ocidente com o Irã é complicado. Seu atual governante, Mahmoud Ahmadinejad, também segue uma linha autoritária fundamentada nos preceitos religiosos do islamismo, defendendo ainda posturas radicalíssimas. Recentemente, somente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu progredir nas relações amistosas com o país, mas o restante do mundo ainda tem receio em dialogar com o Irã por conta de suas decisões autoritárias, pelo interesse em possuir armas nucleares e as afinidades com o terrorismo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui.